1 Crônicas capítulo 16, a Arca e o Salmo de Davi. A Arca de Deus é trazida até a cidade de Davi, e lá eles oferecem sacrifícios ao Senhor, e cada um de Israel, tanto homem como mulher, recebe pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Também houve ministrações diante da arca, feita pelos levitas, para dar graças e louvores ao Santo Deus de Israel. Louvaram-no com saltérios e harpas e trombetas. Naquele dia, Davi entregou um salmo nas mãos de Asaf, o chefe dos levitas, para dar graças ao Senhor. A música já fazia parte da cultura da adoração por muito tempo, mas Davi fez dela uma parte integral dessa adoração diante da arca e no tabernáculo. Esse salmo deste capítulo tinha 3 partes e que mais tarde foi incorporada ao livro dos Salmos. Do versículo 8 ao 22, nós temos uma parte do Salmo 115, do 1 ao 15. Dos versículos 23 ao 33, fazem parte do Salmo 96, do 1 ao 13. E os versículos 34 a 36 são parte do Salmo 106, 1, 47 e 48. Todos os salmos descritos neste capítulo abrangem 4 segmentos. O primeiro é uma exortação ao povo para louvarem ao Senhor. Depois, 3 outros segmentos que falam da fidelidade, da glória e da criação de Deus. A leitura desse salmo já é tão completa e perfeita que dispensa explicações. Ele fala por si mesmo. Por isso, eu vou lê-lo e depois continuo a comentar os outros versículos deste lindo capítulo. E diz assim esse salmo: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, das suas maravilhas e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, o seu servo, vós, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Estejais sempre atentos ao seu pacto, a palavra que ele ordenou a 1000 gerações. A saber, o pacto que ele celebrou com Abraão e do seu juramento a Isaque. E tem confirmado o mesmo a Jacó, por uma lei, e a Israel, por um pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a porção da tua herança, quando éreis nada mais do que poucos, de fato poucos, e estrangeiros nela. E quando eles andavam de nação em nação e de reino em reino para outro povo, ele não tolerou que homem algum lhe fizesse o mal. Sim, reprovou reis por causa deles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não façais mal a algum dos meus profetas. Cantai ao Senhor, toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação. Declarai a sua glória no meio dos pagãos, nas obras maravilhosas, no meio de todas as nações. Porque grande é o Senhor e poderosíssimo para ser louvado. Ele também deve ser temido acima de todos os deuses, porque todos os deuses do povo são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Glória e honra estão na sua presença, força e alegria estão no seu lugar. Dai ao Senhor, vós parentes do povo, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e vinde diante dele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Temei diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado de modo que não será movido. Que os céus se alegrem e que a terra se regozije e que os homens digam no meio das nações: o Senhor reina. Que ruja o mar e a sua plenitude, que os campos se regozijem e tudo que está neles. Então as árvores do bosque cantarão diante da presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação,
e ajunta-nos e nos livra dos pagãos, para que possamos dar graças ao teu nome, santo, e glória em honra em teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, para sempre e sempre. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Lindo, né? A partir do versículo 37, o cronista focaliza o serviço na arca em Jerusalém e o serviço no tabernáculo em Gibeão. A ambiguidade causada por existirem dois locais sagrados, o da arca que estava em Jerusalém e o do tabernáculo que estava em Gibeão, revela que era absolutamente necessário um templo que unificasse a adoração. Entendam que a arca estava em um lugar e o templo estava em outro. Zadok, com o auxílio dos músicos Emã e Jedutum, ou conhecido também como Etan, continuou os sacrifícios que eram exigidos pela lei no tabernáculo. Assim como Davi tinha instituído um regime mais consistente em torno da arca, ele ordenou providências semelhantes para o tabernáculo. Nós conseguimos perceber aqui que toda adoração ao Senhor tinha que ser acompanhado por três coisas: o sacrifício, a ministração da palavra e os louvores. Hoje, em nossos cultos, tudo isso está presente. O sacrifício perfeito, que é Jesus, a ministração da palavra e os louvores. O sistema das leis judaicas era uma sombra dos benefícios que ainda estavam por vir. Aqueles sacrifícios que eram repetidos ano após ano não podiam purificar perfeitamente os que se achegavam a Deus. Esses sacrifícios, pelo contrário, só os faziam lembrar continuamente, todos os anos, o seu pecado. Porque é impossível que o sangue de bois e bodes tire a culpa dos pecados. Por isso, Cristo, quando veio ao mundo, declarou, como lemos em Hebreus 10, sacrifícios nem ofertas quiseste, mas formaste-me um corpo. Não são animais queimados em oferta pelo pecado que tu reclamas. Então eu disse, aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, tal como está escrito ao meu respeito no livro do Senhor. Cristo, então, substitui os sacrifícios de animais pelo sacrifício perfeito que era ele. E o Espírito Santo confirma que isto é assim quando inspirou estas palavras. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus entendimentos, vou escrevê-las nos seus corações. E ainda diz, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas más ações. E claro que para os pecados perdoados, não há mais necessidade de fazer sacrifícios para os apagar. Então, meus irmãos, pelo sangue de Jesus, podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo. Eu gostaria de falar mais sobre isso, mas vou parar e sugerir que vocês leiam e meditem em Hebreus capítulo 10. É um capítulo perfeito para quem deseja entender os mistérios de Deus escondidos em Jesus. Não posso me alongar muito, porque o plano é fazer resumos dos capítulos, com algumas meditações pontuais em cada um deles. Mas eu sempre acabo me empolgando e indo mais longe. Então, a tarefa está com vocês agora. Amanhã nós continuaremos. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.